Olá, hoje iremos falar um pouco sobre a alcaptonúria. Antes de tudo, precisamos falar sobre a história dessa doença, que foi identificada pela primeira vez no corpo de uma múmia datada de 1500, que apresentava extensa calcificação e pigmentação escura nos seus tecidos. Depois de muitos anos de pesquisa, foi atribuído a essa doença como um erro inato do metabolismo, lá em 1908. E como se trata o mecanismo genético dessa doença? A alcaptonúria é uma doença metabólica muito rara, com herança autossômica recessiva. O que isso significa? Que a doença só se manifesta quando o indivíduo herda duas cópias do gene mutado de cada progenitor. Ou seja, os pais desse indivíduo precisam cada um ter uma cópia desse gene mutado, causada pela mutação do gene HGD, que é responsável pela produção da enzima homogenizato. Essa enzima é uma enzima essencial para a conversão desse ácido HGA, que em outros compostos a sua deficiência leva a um acúmulo nos tecidos e na urina. O HGA, quando oxidado, resulta na acronose, que é um depósito de pigmento escuro nos tecidos conjuntivos, que causa uma degeneração progressiva nas articulações, joelho, pulso e as demais partes do corpo. Essa doença, ela pode se manifestar desde o nascimento do indivíduo, com o escurecimento da urina. Mas os sintomas mais graves que afetam as articulações geralmente só surgem após os 40 anos, à medida em que essa enzima, o HGA, se acumula no corpo e afeta esses tecidos conjuntivos e articulações. E embora essa doença seja uma doença progressiva que causa limitações significativas na qualidade de vida do indivíduo portador, não é uma doença fatal. E a expectativa de vida desses portadores não é reduzida, mas as complicações nessas articulações e outros sintomas sistêmicos podem causar grandes desafios no dia a dia desses portadores da alcaptonúria. Como poderíamos, então, fazer a identificação da presença da alcaptonúria? A alcaptonúria é uma doença que se expressa com sintomas mais específicos. Sintomas esses sendo os seguintes: urina escura. A característica mais marcante da alcaptonúria é a coloração escura da urina, que pode se tornar marrom ou quase negra ao ser exposta ao ar. Isso ocorre devido à oxidação do ácido homogentísico. A mudança de cor pode ser observada imediatamente após a urina ser coletada e se intensificar com o tempo. Manchas na pele. As manchas podem aparecer em diferentes partes do corpo, especialmente na face e em áreas de pressão, como as orelhas. Essas manchas podem ter uma coloração marrom ou azulada e são causadas pelo acúmulo do pigmento relacionado ao ácido homogentísico. Dor nas articulações. Pacientes frequentemente relatam dor e rigidez nas articulações, especialmente nas grandes articulações, como joelhos, quadris e ombros. Com o tempo, essa condição pode evoluir para artrite, causando dificuldades de movimento. Problemas cardíacos. O acúmulo de pigmentos escuros pode afetar as válvulas cardíacas, levando a doenças valvulares. Isso pode resultar em murmúrios cardíacos e sintomas como falta de ar, fadiga ou dores no peito. Cristais nos rins. O ácido homogentísico pode se acumular nos rins, resultando em formação de cálculos renais. Isso pode causar dor intensa, hemorragia urinária ou infecções urinárias recorrentes. Complicações neurológicas. Embora menos comuns, algumas pessoas podem desenvolver problemas neurológicos como dificuldade de mobilidade ou alterações cognitivas. Sintomas de degeneração. A longo prazo, a progressão da doença pode levar a um estado degenerativo, afetando a qualidade de vida e causando limitações físicas. O diagnóstico da alcaptonúria envolve diferentes abordagens, dentre elas o clínico, que se consiste no histórico de urina escurecida. Cor escura na urina ao ser exposta ao ar ou alcalinizada é um achado clássico nesse quesito. Os sintomas musculoesqueléticos, dor nas articulações, principalmente na coluna e nos grandes membros, com início geralmente na quarta década de vida do indivíduo. A alcronose,
hiperpigmentação dos tecidos conjuntivos, como orelhas, escleras e cartilagens, visível clinicamente. O bioquímico, se baseando na análise de urina, detecção de altos níveis de ácido homogentísico por cromatografia ou espectrometria de massa. A acidificação da urina e posterior exposição ao oxigênio ou agentes oxidantes evidencia a mudança de cor para preto ou marrom. Também tem a dosagem plasmática, que pode identificar níveis elevados de AHG no sangue. O diagnóstico genético, teste molecular e identificação de mutações no gene HGD por sequenciamento genético confirma o diagnóstico. Essa abordagem é útil para o diagnóstico precoce em indivíduos assintomáticos e o diagnóstico diferencial com outras doenças reumatológicas ou metabólicas. O diagnóstico por imagem se baseia em radiografias feitas para detectar alterações degenerativas típicas da artropatia ocronótica, como calcificação de discos e vertebrais, ou ultrassom ou ecocardiogramas, que pode detectar calcificações em válvulas cardíacas ou tecidos conectivos. E como é feito o tratamento para a alcapitonúria? Embora não haja cura, diversas estratégias podem ajudar a gerenciar os sintomas e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. A princípio, o tratamento para a alcapitonúria se dá pela dieta. O primeiro passo no tratamento geralmente envolve mudanças na dieta. Os pacientes são aconselhados a reduzir a ingestão de alimentos ricos em fenilanina e tirosina, pois esses aminoácidos podem contribuir para a produção de ácidos homogentísicos. Alimentos a serem limitados incluem carnes, laticínios e alguns grãos. Em vez disso, uma dieta balanceada, rica em frutas, vegetais e grãos integrais é recomendada. Suplementação. Algumas pessoas com alcapitonúria podem se beneficiar de suplementos de vitamina C, que podem ajudar a reduzir os níveis de ácido homogentísico. No entanto, a eficácia desta suplementação pode variar de pessoa para pessoa. Medicamentos. Existem medicamentos em estudo que visam reduzir os níveis de ácido homogentísico no corpo. Embora algumas terapias possam ser promissoras, ainda não há um tratamento estabelecido amplamente aceito para a condição. Fisioterapia. Para pacientes que desenvolvem artrite ou outras complicações, a fisioterapia pode ser uma parte importante do tratamento. O fisioterapeuta pode ajudar a desenvolver um programa de exercícios para melhorar a mobilidade e reduzir a dor. Monitoramento. Acompanhamento regular com o médico é fundamental para monitorar a progressão da doença e ajustar o tratamento conforme necessário. Exames regulares de sangue e urina podem ajudar a avaliar os níveis de ácido homogentísico e a saúde geral do paciente. Intervenções cirúrgicas. Em casos mais graves, onde há um acúmulo significativo de ácido nos tecidos, intervenções cirúrgicas podem ser consideradas para aliviar a dor ou reparar articulações danificadas. Agora eu vou falar um pouco sobre o prognóstico da alcapitonúria, que é a previsão ou estimativa sobre algo que pode acontecer no futuro, baseado em dados e análises prévios. Bom, o prognóstico da alcapitonúria depende da gravidade e do manejo dos sintomas, mas geralmente apresenta as seguintes características. Uma delas é a ocronose, que é a manifestação da pigmentação escura em cartilagens, pele e outros tecidos. Temos também a artrite ocronótica, que afeta as articulações, principalmente a coluna, os quadris e os joelhos, causando dor e rigidez progressiva. Complicações cardiovasculares, calcificação de válvulas cardíacas e rigidez arterial pode ocorrer em alguns pacientes, e problemas renais e urinários. Cálculos renais e coloração escura da urina são frequentes. Avanços em pesquisas. Uma delas é o uso da nitisinona, que é um medicamento que se mostrou eficaz ao reduzir até 95% da produção de ácido homogentístico, além de ser aprovado em alguns países para tratar doenças metabólicas relacionadas e está sendo avaliado para uso específico em pacientes com alcapitonúria. Sintomático. Em casos avançados, cirurgias como substituição articular e fisioterapia são utilizadas para controlar complicações como artrite e danos articulares. Também temos as modificações dietéticas e suplementação, na qual recomenda-se dieta pobre em proteínas, especialmente a fenilalanina e a tirosina, e suplementação da vitamina C, que ajuda a retardar o acúmulo de HGA e a progressão da artrite.